Fala galera, tudo bom? Hoje mais um vídeo da série, como a gente consegue usar a literatura para conhecer um país, para conhecer determinada época. Hoje o escolhido aqui é França, então vou trazer aqui 5 livros que eu acho que podem ser muito interessantes para quem quer conhecer um pouco mais do país e também para quem está indo viajar para a França e quer conhecer um pouquinho para já chegar lá não tão perdido e já ter algumas referências, para deixar a viagem ainda mais rica, que é uma coisa que eu gosto de fazer muito, quando eu vou viajar, eu escolho um livro relacionado ao lugar ou de algum autor daquele país, para conseguir já me ambientando e já chegar lá com algum conhecimento prévio. E quando a gente fala de França, é difícil não lembrar desse maior clássico aqui, Os Miseráveis, do Victor Hugo, publicado em 1862. Calhamaço, a gente pode dizer aqui. Essa edição da Companhia das Letras, publicado pelo selo Penguin Companhia, que traz em 2 tomos, aqui um box muito legal, por sinal. E esse livro, eu confesso que eu ainda não li, está na minha lista de calhamaços que eu preciso ler dos grandes clássicos, mas não dá para deixar ele de indicar aqui quando a gente está falando da França. Ele vai trazer aqui um panorama, principalmente de Paris, do século XIX, então como que era o cenário social, por alguns personagens, principalmente pela história do Jean Valjean, e um livro comentadíssimo, que já virou filme, vencedor de vários prêmios, inclusive muito legal o filme, peças, então assim, é um livro que você vai, com certeza na sua viagem para a França, vai acabar encontrando alguma referência do livro, ou se você quer conhecer um pouco mais do país, aqui vai te dar um belo cenário. Então esse daqui seria a minha primeira indicação, mas lembrando que esse daqui você precisa ter um bom tempo, então não adianta ser um livro, vou viajar mês que vem para a França, o que eu quero ler? Esse daqui você vai precisar de mais tempo, porque são muitas páginas e é um livro um pouco mais denso. Então essa aqui é a minha primeira indicação, e a segunda indicação é do mesmo autor, do Victor Hugo. E aqui o Corcunda de Notre Dame, que é um clássico, também, que ficou muito famoso pela adaptação da Disney, para um filme de criança. Mas aqui, diferente do que muitas pessoas podem esperar, a gente não vai encontrar um livro infantil, por contrário, é um livro bem maduro, que vai trazer a história da Ciganha Esmeralda, do Quasimodo, um livro que vai estar muito ambientado na Paris do século XV e que vai trazer, então, um cenário histórico mesmo da França daquela época, com esses personagens muito bem construídos. É um livro que fala bastante sobre Paris, principalmente da Notre Dame, que esse ano a gente teve a triste notícia de que pegou fogo. Inclusive, para quem me acompanha no Instagram, eu estava lá no dia e do lado da Notre Dame quando isso aconteceu. Inclusive, descobri olhando diretamente, não foi nem por notícias. Foi bem triste, e quando aconteceu isso, fiquei com mais vontade de conhecer esse livro mesmo e de ler, para a gente entender até como a importância da Notre Dame para a história do país. É uma edição de bolso da Zara, que eu gosto bastante das edições da Zara, capa dura, bem acabada, então fica aqui a segunda recomendação. A terceira recomendação é Paris é uma Festa, do Ernest Hemingway. Ele vai trazer aqui uma descrição de Paris da década de 20, também fazendo referência. Então ele vai contar também um pouco das celebridades intelectuais que viviam em Paris nessa época, então Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce, e vai falar muito do ambiente de Paris. Então, para quem vai principalmente para Paris ou quer conhecer um pouco, isso daqui é um livro muito descritivo e que vai conseguir te colocar lá em Paris, como leitor. Então fica aqui essa dica, não é um livro tão grande, e até tem aqui umas fotos, um pouco da cidade na época, desses personagens que são mencionados no livro. Então fica aqui a dica. E falando aqui, vamos parar um pouco desses clássicos para falar de um livro um pouco mais contemporâneo, que é A Elegância do Ouriço, da Muriel Barbery, que é um livro eu já li e gostei bastante. É um livro que também vendeu bastante, que vai contar a história de uma menina e de uma zeladora mais velha, de um prédio lá no centro de Paris, mesmo no centro cultural. Vai trazer um pouco dos conflitos de uma adolescente que tem depressão e de uma senhora que tem uma vida que ela esconde das pessoas que moram no prédio que ela é zeladora. Tem um conhecimento muito grande, mas ela se faz de burra para os outros, e é alguém muito sozinho também. É um livro bem legal, ele traz uns questionamentos filosóficos bem legais,
livro tranquilo de ler, gostoso. Vai retratar um pouco de Paris, também um pouco do cidadão parisiense, né, por meio das diversas pessoas que moram nesse prédio. Então eu gostei bastante do livro, fica aqui a minha dica. Inclusive, quando eu morei em Paris, quando eu fiz intercâmbio, eu morava do lado aqui, do edifício, né, do endereço que eles colocam, que é na 7 Rue de Granelle. Eu até postei, quando eu fui agora para Paris, eu postei o local onde as pessoas ficaram doidas, porque quem já leu esse livro fica muito marcado. Então é isso, fica aqui a dica, A Elegância do Ouriço, publicado pela Companhia das Letras. E o quinto, A Náusea, do Sartre, que é o primeiro romance do autor e é um dos principais, né, conhecido como sua obra-prima. E falam que é uma ótima forma de você também conhecer e iniciar na obra do autor. Eu até vou ler aqui a sinopse para vocês verem. O protagonista dessa história é um intelectual pequeno burguês, símbolo de uma geração que descobre horrorizada a ausência de sentido da vida. Em um diário, o personagem passa então a catalogar impiedosamente todos os seus sentimentos, que culminam em uma sensação penetrante e avassaladora, a náusea. Então é um livro que promete ser bem impactante e mexer aqui com os sentimentos do leitor. Mas fica aqui a dica também, Sartre, com certeza você vai encontrar várias referências ao autor, né, em qualquer viagem pela França. Então fica aqui as 5 dicas para vocês, espero que tenham gostado das dicas e até o próximo vídeo.